capítulo 4, o sacramento da comunhão, em memória de mim, parte 2. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. 1 Coríntios 11, 23, 30. Nos trechos acima, há um significado esotérico profundamente oculto que é particularmente obscuro na tradução inglesa, mas em alemão, latim e grego, o estudante Rosa Cruz ainda tem um indício do que realmente foi pretendido com essa última admoestação do Salvador a seus discípulos. Antes de examinar esse aspecto do assunto, vamos considerar primeiro as palavras, em memória de mim. Estaremos, então, talvez, em melhores condições para compreender o que significa o cálice e o pão. Suponhamos que uma pessoa procedente de um lugar distante venha ao nosso país e viaje através dele, visitando vários lugares. Por toda parte, verá pequenas comunidades se reunindo ao redor da mesa do Senhor para celebrar esse rito mais sagrado para todos os cristãos. E se perguntasse a razão de fazerem isso, as pessoas lhe responderiam que elas faziam isso em memória daquele que viveu uma vida mais nobre do que qualquer um que já viveu nesta terra, daquele que foi a bondade e o amor personificados, daquele que foi o servo de todos, sem se preocupar em ganhar ou perder. Se esse estranho comparasse a atitude dessas comunidades religiosas aos domingos na celebração deste rito com as vidas deles durante o restante da semana, o que veriam? Cada um de nós sai para o mundo para batalhar pela existência. Sob a lei da necessidade, esquecemos o amor que deveria ser o fator principal nas vidas cristãs. A mão de uma pessoa está sempre contra seu irmão ou sua irmã. Todos lutam por posição, riqueza e pelo poder que advém com esses atributos. Esquecemos na segunda-feira o que reverentemente relembramos no domingo e, em consequência, todo mundo é digno de pena por isso. Fazemos também uma distinção entre o pão e o vinho que bebemos na chamada mesa do Senhor e o alimento que comemos ou bebemos durante os intervalos entre o comparecimento à comunhão. Porém, nada é mencionado nas Escrituras que justifique tal distinção, como qualquer um pode verificar, mesmo na versão inglesa que omite as palavras impressas em itálico inseridas pelos tradutores para dar o que pensavam ser o sentido da passagem. Pelo contrário, é-nos dito que tudo o que comermos, bebermos ou qualquer coisa que fizermos deveria ser feito para a glória de Deus. Todos os nossos atos deveriam ser uma oração. A ação de graças superficial que fazemos às refeições
é, na realidade, uma blasfêmia e o pensamento silencioso de gratidão àquele que nos dá o pão de cada dia está longe de ser o suficiente. Quando lembrarmos a cada refeição que o alimento retirado da substância da terra é o corpo do Espírito de Cristo que ali habita, que aquele corpo está sendo repartido para nós diariamente, podemos compreender apropriadamente a bondade amorosa que o impele a se dar por nós. Por isso, vamos também relembrar que não há um momento, dia ou noite, que ele não esteja sofrendo por estar aprisionado a esta terra. Portanto, quando comemos e percebemos a verdadeira situação, de fato estamos proclamando a morte do Senhor Cristo, cujo Espírito está gemendo e labutando, esperando pelo dia da libertação, quando não haverá necessidade de uma envoltura tão densa como a que necessitamos agora. Mas há um outro mistério maior e mais maravilhoso ainda, oculto nessas palavras de Cristo. Richard Wagner, com a sua rara intuição do gênio do músico, percebeu essa ideia quando, sentado em meditação à beira do lago de Zurique, numa sexta-feira santa, sentiu brotar em sua mente um pensamento. Que conexão há entre a morte do Salvador e as milhões de sementes que germinam na terra nessa época do ano? Se meditarmos sobre aquela vida que anualmente brota na primavera, vemos-la como algo gigantesco e inspirador, uma intensidade enorme de vida que transforma o globo de um momento próximo à morte congelante a uma vida rejuvenescida em um curto espaço de tempo, e a vida que assim se propaga nos brotos de milhões e milhões de plantas é a vida do espírito da terra. Dela vem tanto o trigo como a uva. Esses representam o corpo e o sangue do aprisionado espírito da terra, incumbido de sustentar a humanidade durante a presente fase da evolução dela. Nós repudiamos a argumentação daqueles que alegam que o mundo tem a obrigação de lhes dar uma vida boa, sem que eles se esforcem e onde não tenham nenhuma responsabilidade material da parte deles. No entanto, nós insistimos que é uma responsabilidade espiritual conectada com o pão e o vinho servidos na última ceia do Senhor. Devem ser ingeridos dignamente, caso contrário, causarão problema de saúde e até mesmo a morte. Superficialmente lido, poderá parecer um conceito forçado, porém, quando meditamos à luz do esoterismo, examinando outras traduções da Bíblia e observando as condições atuais do mundo, veremos que não é assim tão forçado. Retornemos ao momento da evolução em que o ser humano vivia sob a guarda dos anjos, construindo inconscientemente o corpo que agora ele usa. Isso foi na antiga época lemúrica. Era necessário um cérebro para a evolução do pensamento e uma laringe para a expressão verbal desse mesmo pensamento. Portanto, metade da força criadora foi dirigida para cima e usada pelo ser humano para formar esses órgãos. Por isso, a humanidade se tornou separada em sexo masculino e feminino e foi forçada a procurar um complemento quando foi necessário criar um outro novo corpo denso e um corpo vital para servir como um instrumento numa fase mais elevada da evolução. Enquanto o ato do amor era consumado sob a sábia custódia dos anjos, a existência do ser humano estava livre de angústias e tristezas profundas e de dores e da morte.
Mas quando, sob a tutela dos espíritos lucíferos, ele comeu da árvore do conhecimento e perpetuou a raça, sem levar em conta as linhas de forças interplanetárias, transgrediu a lei e os corpos assim formados se cristalizaram excessivamente e se tornaram sujeitos à morte de uma maneira muito mais perceptível do que havia estado até então. Por isso, foi forçado a criar corpos novos mais frequentemente à medida que seu período de vida aqui se encurtava. Os guardiães celestiais da força criadora expulsaram o ser humano do jardim de amor para o deserto do mundo, e ele se tornou responsável por suas ações sob a lei cósmica que governa o universo. Desde então, por um longo tempo, o ser humano continua essa luta difícil e esgotante para conseguir sua própria salvação, e a Terra, em consequência disso, se cristalizou cada vez mais. Hierarquias divinas, incluindo o Espírito de Cristo, trabalharam sobre a Terra externamente, assim como o Espírito Grupo guia os animais sob sua proteção. Mas, como diz São Paulo tão corretamente, ninguém pode ser justificado sob a lei, pois sob ela todos pecaram e todos devem morrer. Não há no antigo pacto nenhuma esperança além da presente, salvo um presságio de alguém que há de vir e que restaurará o agir de acordo com a lei divina, livre de culpa ou pecado. Por isso, São João proclama que a lei foi dada por Moisés e a graça veio por meio de Cristo. Mas o que é a graça? Ela pode trabalhar contra a lei e revogá-la completamente? Certamente não. As leis de Deus são imutáveis e firmes, ou o universo se tornaria um caos. A lei de gravidade mantém nossas casas em posição relativa às outras casas e, por isso, quando saímos delas, sabemos com certeza que as encontraremos no mesmo lugar ao retornarmos. Pelo mesmo princípio, todas as outras divisões no universo estão sujeitas às leis imutáveis. Assim como a lei separada do amor originou o pecado, assim também a lei temperada com amor é a graça. Tomemos um exemplo de nossas condições sociais concretas. Temos leis que decretam uma certa penalidade para uma ofensa específica, e quando a lei é observada, chamamos isso de justiça. Porém, a longa experiência está começando a nos ensinar que justiça, pura e simples, é como os dentes do dragão Koshan, que gera disputa e lutas cada vez maiores. O chamado criminoso permanece criminoso e se torna cada vez mais embrutecido pelas penalidades da lei. Mas quando um regime menos rigoroso nos tempos atuais permite que a sentença imputada àqueles que transgrediu a lei seja suspensa, então ele estará sob a graça e não sob a lei. Também o cristão que procura seguir os passos do Mestre é emancipado da lei do pecado pela graça, desde que abandone o caminho do pecado. Esse foi o pecado dos nossos progenitores na antiga época lemúrica, que eles espalharam suas sementes independentemente da lei e sem o amor. Mas é o privilégio do cristão se redimir pela pureza da sua vida em memória do Senhor. São João diz: sua semente permanece nele. E esse é o significado oculto do pão e vinho. Na versão inglesa, lemos simplesmente: esse é a taça do Novo Testamento. Mas no alemão, a palavra que designa cálice é Kelch, e em latim é cálice, ambas significando a parte externa que envolve a semente da flor. Em grego, temos um significado mais sutil ainda, não expresso em outras línguas, na palavra
potério, um significado que se torna evidente quando consideramos a etimologia da palavra pote. Isso nos fornece imediatamente a mesma ideia de cálice ou cálice, um receptáculo. E verbo latim potare, beber, também mostra que a taça é o receptáculo capaz de reter um líquido. As palavras inglesas potente e impotente, designando possuir ou ter falta da força viril, mostram o significado dessa palavra grega que indica a evolução do homem para um super-homem. Já vivemos existências semelhantes ao mineral, à planta e ao animal, respectivamente, antes de nos tornarmos humanos como o somos hoje. E diante de nós existe ainda outras evoluções até nos aproximarmos cada vez mais do divino. Prontamente aceitamos como verdade e válido que são nossas paixões animais que nos retêm no caminho da realização. A natureza inferior está constantemente em luta com o eu superior. Isso acontece, pelo menos, com os que já experimentaram um despertar espiritual. Uma guerra está sendo travada silenciosamente no interior e pior seria se isso fosse reprimido. Goethe, com arte magistral, exprimiu esse sentimento nas palavras de Fausto, a alma aspirante, ao se dirigir ao seu amigo materialista, Wagner. Por um só impulso, tu estás possuído, inconsciente do outro permaneces, ainda não os tens sentido. Duas almas, moram dentro do meu peito, e aí lutam por um indivisível reino. Uma aspira pela terra com vontade apaixonada, às íntimas entranhas ainda está ligada. Acima das névoas, a outra aspira de certeza, com um ardor sagrado, por esferas onde reine a pureza. Foi o conhecimento dessa necessidade absoluta de castidade, exceto quando o objetivo é a procriação, por parte daqueles que já haviam tido um despertar espiritual que inspirou as palavras de Cristo, e o apóstolo Paulo exprimiu uma verdade esotérica quando disse que aqueles que tomam a comunhão sem viver a vida estão em perigo de doença e morte. Assim como, sob uma tutela espiritual, a pureza de vida pode elevar o discípulo de uma maneira maravilhosa. Assim também, a falta de castidade produz um efeito muito maior sobre os corpos mais sensibilizados do que sobre aqueles que estão ainda sob a lei e não se tornaram participantes da graça pelo cálice da nova aliança.